Fala, empresários, tudo bem? Tá começando mais um Payday Cash. Sou eu, Felipe Carvalho. Hoje não tô aqui com o meu sócio, Felipe Pena, mas um grande abraço, Fê. Próximo episódio ele tá aqui com a gente. E hoje esse podcast tem, eu acho assim, tem um QI diferenciado. A gente vai falar sobre gestão comercial, vamos falar um pouquinho sobre SOP. E eu até coloquei como tema, né? Gestão comercial e SOP. Somos com dois caras aqui, um de cada área, e vai poder falar um pouquinho mais, tá? Antes de apresentar os meus convidados de honra, né? Quero só falar para os empresários que estão nos assistindo, né? Que esse projeto é para aquele empresário que às vezes não tem uma condição de contratar uma consultoria ou contratar aquele funcionário, né, elite, né, pagar um pouquinho mais caro para ter uma mudança na empresa dele, mas ele tem esse conteúdo aqui para poder acessar uma dica, uma orientação, um erro, às vezes é aquele erro que dói, mas te deu experiência em gestão, né? Então, a gente fez esse podcast exatamente para esse empresário, que às vezes não tem aquela questão, assim, bom, deixa eu ver um vídeo, né, assistir um vídeo e vou aprender sobre um tema específico, isso aqui vai me trazer um benefício. Né? Então, esse é o objetivo, para pequenos e médios empresários, tá bom? Então, empresários, fiquem aí, caderninho, anotação e colocar em prática, principalmente. Pega a primeira dica, anota e coloca em prática, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro eu tô aqui com o Márcio Morgado, né? Especialista em supply chain, né? Resumi a bio, tá, Morgado? Não. Resumi. Especialista em supply chain, SOP, com mais de 20 anos de experiência global em operações, planejamento e sustentabilidade, tá? Fundador da MM Consultoria, muito feliz de ter mais um consultor aqui. Sim. Atua com foco na cadeias integradas, eficientes e orientadas a resultado. Muito legal. Obrigado, Morgado, por estar aqui. Tá? Por favor. Eu que agradeço estar aqui, oportunidade bacana de compartilhar conhecimento, de ajudar os seus empresários a tomarem decisões, a poder seguir o caminho aí. Eu que Bem agradeço. legal, bem bacana o seu projeto. Para mim é até uma honra, né? Até eu vou abrir aqui, né? O Morgado foi um coordenador meu, né? Foi meu líder direto. Aprendi muito. A gente trabalhou acho que um ano e meio, mais ou menos. Você trabalhou comigo em SNOP, né? Em SOP, é isso aí. Então, muito honrado. Obrigado, Morgado. Eu que agradeço. Também estou aqui com o Henrique Rodrigues, é especialista em vendas e gestão comercial, com mais de 10 anos de experiência em liderança, processo e performance. Também fundador da RDI, certo? Também mais um consultor. Exatamente, consultoria. Atua em estruturas de times, vendas consultivas e estratégias para crescimento, mas ali voltado para o time comercial, certo? Isso, exatamente. Obrigado, Henrique, por estar aqui nesse momento. Obrigado a você, Felipe, pelo convite aí. Estar aqui também para compartilhar todo o conhecimento que realmente eu tenho aqui para oferecer para todos que os empresários que estão aí assistindo, e espero aí contribuir, trazer muita dica para todos aí. Eu que agradeço. Vamos lá então para a primeira pergunta? Bora lá. Eu quero já fazer, eu peguei umas bem quentes aqui. Já peguei Tá bom, para aquecer, né? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta, muitos empresários fazem. Como captar novos clientes? Então, eu vou abrir aqui em duas frentes, né? Em SOP, como a gente entende que tem um cliente novo chegando? Como a gente capta um novo cliente? Né? Ou como os dados podem me ensinar, como pode ajudar o empresário ali, falar, opa, tá vindo um novo comportamento, ou eu quero captar um cliente diferente do que eu já trabalho, né? E aí você já ir pensando, né? Como o comercial ou aquele vendedor pode captar um novo cliente de uma forma inteligente, talvez, né? Ele tem que entregar cartãozinho, não sei, né? Então, vamos lá, vamos por partes. Em SOP, como captar um novo cliente, Morgado? Vamos lá. É interessante essa pergunta, porque assim, normalmente, e esse é um viés que eu tenho bastante mesmo, eu até falo que eu sou um estranho no ninho, né? Eu vim da área de vendas, depois fui para operação. Então eu cresci na área de operações de vendas e administração de vendas, então sempre fui comercial. E cuidava bem do cliente, né? E aí quando você olha o SNOP, vamos dizer hoje, até essa sopa de letrinhas, né? Nem todo mundo entende o que é, mas ele tem dois componentes muito fortes, um que é vendas, que é o sales, né, em inglês, e o outro que é o operation, que é a operação, em inglês também. Então, ou seja, vendas e operação. O que o SNOP faz? Ele concatena essas duas áreas, operações e vendas. E aí, eu sempre falo que, e é uma formação minha, e até estou trabalhando num projeto bem interessante nesse sentido, e daqui a pouco, novidade, sai um livro nesse sentido, legal. que o livro se chama Quem Não Vende Ajuda a Vender. Boa. Então, assim, como é que você trabalha... Não, em primeira mão aqui, hein, Isso aí, lançamento. Como é que você ajuda as outras áreas, ajudam a área de vendas a vender? Por quê? No final das contas, o que você falou, o que vai trazer negócio é o cliente. O cliente que vai trazer dinheiro, é o cliente que vai trazer o resultado para sua empresa, é o cliente que vai divulgar a sua empresa, então é o cliente, o foco é o cliente. Tá.
Então, todas as áreas de operações estão ligadas ao cliente. E como é que você sabe, respondendo a sua pergunta, o S&OP normalmente ele trabalha com operações um pouco mais maduras, né? Mas também ele serve para você organizar esse processo. Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho uma carteira de clientes hoje, mas eu não sei como é o comportamento dele, eu não sei qual é o perfil desse cliente, eu não sei qual mercado que eu estou atingindo, eu não sei qual produto que eu estou vendendo mais. Então, o que vai te ajudar o S&OP nessa parte de vendas, respondendo a sua pergunta, é que você vai ter mais detalhes sobre o tipo de cliente que você está atingindo. E às vezes você não sabe. Legal. Então, às vezes você está o seguinte, eu estou vendendo mais um produto A, né? No meu segmento C, no local D, vamos dizer assim. E aí eu não sei o que eu estou vendendo. E muitas vezes as pessoas não têm ideia disso. Então, quando você trabalha com a vendas, analisando esses dados, entendendo o seu produto, ele também vai te ajudar a dar um foco aonde você tem que atuar mais. E você vai sentir onde está a sua força. Onde o seu produto tem mais aderência, onde ele está mais próximo do cliente, onde ele está vendendo mais. Então, com essa análise de dados, vamos dizer assim, você consegue saber. Agora, serve para todo mundo. Serve para grande empresa, serve para pequena empresa. Eu brinco, serve para o pipoqueiro, o evento que ele vai levar, que tipo de pipoca que ele vai levar, que tipo de coisa que ele vai levar. Então, a S&OP serve para todo mundo. Legal. Então, esse é o principal objetivo de você conseguir, dentro desse viés, você me perguntou, como é que você conquista novos clientes? Entendendo o que você tem. Muita gente não entende o que você tem na mão hoje. Esse é o principal ponto. Então, já lição para os empresários. Vai entender e vai conhecer o seu mercado e o seu cliente. Essa é a lição para eles. Vá lá. Tem um lema, não sei se vocês já ouviram, é um pouco tecniquez, mas é legal, que o japonês fala muito que é o Gemba. Mas nada mais é do que você estar lá onde as coisas acontecem. Então, como é que você vende mais? Estando onde as coisas acontecem. Então, vai entender o seu cliente, vai entender o seu mercado, vai lá e conhece exatamente o que está fazendo. Então, a primeira lição aqui é entender o seu cliente. Exatamente Até isso. no podcast anterior, a gente falou muito sobre isso. E acho que pouco empresário sabe exatamente qual é o seu público-alvo, né? É classe A, é classe B? Qual que é a região? Sim. Perfeito. Obrigado, Morgado. Vamos lá, Henrique. Então, como aquele vendedor de rua ele consegue captar novos clientes? Cartãozinho, como é que funciona? O que você acha que ele pode fazer? Falando sobre os canais de vendas, a gente precisa entender que a empresa, cliente vem de várias formas. Vem de indicação, vem de um marketing, ele vem de, igual você falou, uma panfletagem, um cartão. Apesar que isso hoje é um custo não tão alto, mas também não funciona tão bem, porque as pessoas hoje elas estão olhando para o celular. Então, se você vai fazer aí, dependendo do seu negócio, vai fazer uma panfletagem, isso não funciona. Mas o importante é que o vendedor ele entenda o canal, completando aqui o que o nosso amigo falou. Ele tem que entender o que é aquele produto que ele está vendendo, ofertando, onde está a sua tribo, onde está aquela pessoa, o que ela está, como é que ela se comporta. Então vamos lá. Quem é do digital? Quem chega do digital, foi numa campanha no Google, clicou no anúncio, caiu na empresa, esse cliente já é um cliente com mais capacidade para compra, porque ele procurou. Né? Então já é um cliente que ele está mais fechado. Agora vamos lá, eu vou fazer uma prospecção ativa. Como é que... Aí é um outro canal. Tá? Então assim, são vários canais, então assim, a forma que você trabalha em cada canal que é o que vai fazer a diferença. Dentro dos processos, né? Então cada canal tem o seu processo para que ele possa... A ideia então é entender realmente cada canal e o que ele pode entregar para o empresário. Exatamente. Então tem empresas que vivem apenas só de anúncios. Tem empresas que não fazem nem prospecção. Mas pode ter negócio. Então você tem que sempre estar testando os canais de vendas, todos, né? Uma automação, você faz uma automação pelo WhatsApp ali. Hoje, fazia-se muito por e-mail, hoje você consegue fazer pelo WhatsApp uma automação. Muito e-mail, né? Muito. Então hoje você consegue fazer pelo WhatsApp, é lógico, dentro das diretrizes do Meta, para que você não possa também ser banido ou se prejudicar. Então, assim, falando em trazer negócios, é olhar para canais de vendas. Tá. Aí eu creio que é você ir medindo qual canal que traz mais resultado para mim, o que me converte, e ali você ir trabalhando eles. Perfeito. Olha, eu tive o que você falando agora, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo semana passada, do canal, né? Sim. Me mandou uma mensagem no meu WhatsApp,
uma mensagem do WhatsApp, uma pessoa, se eu não me engano, o nome era Bruna, alguma coisa assim. Eu sou a Bruna, tal, sou da universidade tal, tô vendendo o curso tal, eu notei que seu perfil é interessante, tá alinhado ao curso que eu tô vendendo, tal. Vendeu o curso para mim, totalmente alinhado ao meu perfil, e aí eu gostei, falei, pô, legal, né? Vou falar com ele. Respondi pra Bruna, me respondeu uma outra pessoa, não lembro o nome dela. Sim. Aí respondi essa outra pessoa, eu falei, tudo bem, a pessoa tal, a Bruna ligou em contato, ela falou, não, a Bruna é nossa agente de inteligência artificial. Então, ou seja, ela me captou no Olha. mercado, no meu perfil, olhou minhas redes sociais, e com isso ela identificou que eu era um prospect para ela, né? Um potencial cliente, e aí ela entrou a pessoa Calma aí, vendendo. então, Então, uma ou seja, IA... total. Olha. Aí com a IA fez o primeiro contato comigo e ela conversou comigo, essa IA, como se fosse uma pessoa normal. Impressionante. Então, assim, é esse mundo que a gente está vivendo hoje. Tem até uma história que uma IA, nesse mesmo cenário, uma IA vendendo e tal, aí o cliente lá do de cara falou assim, você é uma pessoa ou uma IA? Aí a IA respondeu, Pergunta clássica, né? você nunca saberá se eu sou uma pessoa da forma de escrever tão naturalmente ou uma IA com tanta inteligência de poder responder e você não perceber. Eu falei, olha, que sacada, você não vai saber se é uma IA Se é ou... ou não, é. Mas esse mundo, então, o canal é muito fundamental. Eu estava pensando quando você estava falando, o vendedor hoje ele é muito mais técnico. Ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer o cliente. Não existe mais aquele vendedor que pega a pastinha e bate lá na porta e o cara vai te atender. O famoso PAP, né? Não tem mais. Né? Sim, você bate na porta do cliente e ninguém quer abrir. Não. Você vai ter que acessar ele por outros caminhos, né? Sim. E aí usa inteligência, usa tecnologia, usa mapeamento de mercado, ou seja, você já vai conversar com ele bem monitorado. Eu gostei desse tema. Vamos falar mais sobre isso. Dá legal, né? É que nem você Dá falando. bala conversa, né? Que nem você falando do PAP. Nós estamos falando aqui de porta a porta, que nem hoje a pessoa que coloca a pastinha debaixo do braço e sai para caça, ele não antes funcionava para muitos segmentos, muitos mercados. Hoje ainda funciona. Se você dentro de casa, você está dentro de casa, você sempre escuta alguém batendo palma. Vou dar um exemplo aqui para vocês. As empresas telefônicas. Sim. Então, assim, o público dela, hoje você vê que tem equipes grandes e fortes em PAP, oferecendo um serviço de internet. Vamos falar de internet. PAP. Esse daí é um canal PAP forte para essas empresas. Então, nesse caso, funciona. Mas o que você disse faz todo sentido. Hoje já não funciona mais. Vamos lá. Vamos pôr aí 80%, do segmento, 90%, né? Não vai 90% do mercado no PAP, você pode ter certeza que ele não vai funcionar, tá? Sim. Aí teria que fazer uma análise, um trabalho, um canal. Vamos lá, talvez eu conecto o digital com ali o PAP, vamos lá, eu impactei aquela pessoa com um anúncio antes de eu chegar e bater naquela porta da pessoa, porque hoje a velocidade está muito rápida. Sim. Então, hoje se você quer comprar um carro, antigamente você ia para uma concessionária, você não sabia se tinha vermelho, se tinha ar-condicionado, se o freio era a disco, se a direção era hidráulica. Hoje não, você já chega na loja com todas essas informações. Porque você capta de lá da internet. Ou seja, o trabalho que o vendedor tinha ali de fazer, ele já não faz mais. A qualificação dentro do canal digital acaba fazendo assim, isso, o marketing trouxe o cliente até a porta da loja. Isso. Sim. Agora o vendedor tem que fazer essa conversão aí em venda. E aí, falando da tecnologia, quando você Sim. fala carro, por exemplo, se eu não me engano, eu não vou falar marca, mas uma dessas grandes montadoras, ela vende o carro ponta a ponta. Ela faz essa captação pela rede, você compra pela internet, você fecha o pedido pela internet, e aí você conecta com a operação da fábrica, ela produz o carro, gera o pedido lá, vamos dizer assim, ele pediu aqui, gera um pedido lá na fábrica, Tudo na a internet, fábrica produz, a fábrica separa, a fábrica fatura e a fábrica entrega. Então, ou seja, totalmente o processo você faz automático. Então, assim, casa, vendas com operações numa única coisa. Olha, eu até vi uma notícia da Tesla, inclusive, que eles entregaram o primeiro carro na porta da casa do cliente e o carro foi sozinho. Aí, tá vendo? Fantástico, né? A experiência, foi sozinho, né? o carro A experiência foi sozinho do... até a casa do cliente. Olha só. Imagina, você comprar pela internet E receber o carro em casa. Recebe o carro. Tá. É isso. Vamos falar agora, Morgado, sobre SOP. Então, Tá. para grandes empresas, pode ser um termo mais comum, Sim. né? Mais comum. Agora, para o cara que é pequeno e médio empresário, eu queria falar o beabá. Como funciona, para que serve e quais os erros mais comuns que você já encontrou? Tá legal. Tá, então, eu emendei duas perguntas, tá? Então,
SOP para pequenos e médios O empresários. que é? O que é, bem simples assim. Uhum. E os erros mais comuns, de quem tenta implementar sozinho, talvez, ou que você identificou nas empresas. Sim, Né? Na sua consultoria, o que você resolve no SOP? legal. Tá? Então, assim, o SNOP, basicamente, eles são 5 passos. Tá? Então, assim, ele serve, por isso que eu digo, serve para uma grande empresa e serve para uma empresa menor também. Tá. Eu brinco, às vezes eu falo, porque eu vim, abrindo um parênteses, minha trajetória profissional foi de grandes multinacionais e eu fui trabalhando com empresas menores, e até entender onde realmente está o negócio interessante, Legal. a oportunidade. Porque é onde você vê que ali tem oportunidade de crescimento, desenvolvimento e tem uma série de coisas. Então, onde tem problema, sempre Onde tem sim, uma oportunidade. Né? exatamente. E aí, quando você pega o SNOP, o que, que ele faz? Qual que é o papel do SNOP? É fazer com que a empresa rode todo o processo de forma integrada e com decisões colegiadas. Legal. Então, esse é o ponto. O que, que é uma decisão colegiada? Um termo estranho, né? Mas, assim, que eu tomo uma decisão conjunta, com base em dados, com base em fatos, com base em análise. Então, ela começa no primeiro passo. Então, vamos dizer assim, que é a coleta de dados. Você precisa saber o que, que você tem. E aí depende do nível da empresa, você pode ter dados estatísticos, você pode ter histórico, você pode ter outras informações. Então, esse é o primeiro dado que você traz a informação para análise. Tá. Depois que você tem essa informação para análise, você vai para um segundo passo que a gente chama de planejamento de demanda. O que, que é esse planejamento de demanda? É onde você entende esses dados e aí você vai saber comportamento dos produtos, como é que é a tendência dele, para onde eu vendo mais, como eu vendo mais, qual produto eu vendo mais. Então, esse é o segundo passo. Isso é bem didático, né? Que esse é o passo clássico da SNOP. O terceiro passo, a gente chama de reuniões de consenso comercial, que é o quê? É quando você pega esse número, chama o time comercial, se você não tiver, pode ser a mesma pessoa da empresa ou o empresário que cuida disso, e ele vai espécie de criar um consenso nesse número. Numa empresa que tem time comercial, eu sempre falo que o número é do time de vendas. Por quê? Porque ele que está no dia a dia, ele que Tá está perto vindo do cliente. cliente, ele sabe o que está acontecendo. Você já vivenciou isso comigo, né? Aí a gente traz esse número e aí você fecha um consenso desse número. Aí é o seguinte, não, o meu estudo aqui da minha coleta de dados deu que eu ia vender 100 bananas, né? Aí o vendedor fala, não, eu não vendo banana, eu vendo laranja, né? Então, opa, peraí, mas eu tenho oportunidade de vender banana e laranja. Então, beleza, fechamos ali 120 bananas e laranjas, né? E aí você fecha um consenso, sai um número de planejamento de demanda. Então, eu já sei o que eu vou vender. Opa, já respondi meu primeiro problema, né? Já sei o que eu vou vender. Perfeito. Aí eu tenho que saber, opa, então tá bom, agora eu preciso produzir isso aí. Aí eu tenho um terceiro para o quarto passo, na verdade, terceiro, né? Eu falei da coleta, falei do planejamento, falei do consenso, e você tem o supply planning, que aí é o termo em inglês de novo, mas é o planejamento da produção, o planejamento da disponibilidade. Esse que é o tema. Então é o seguinte, para eu vender bananas, eu tenho que produzir bananas, ou comprar bananas, ou alugar bananas, ou brotar bananas. Eu tenho que ter bananas. Perfeito. Então, esse é o ponto que eu tenho que ter. E aí você faz essa análise para ver o que, que eu tenho. Aí ali você vai analisar o que você pode atender, o que você não pode atender. Né? Vamos usar um exemplo mais concreto. Sei lá, eu vendo qualquer outro produto, vamos dizer, o concreto, vai, que você estava começando no início. Então eu tenho uma quantidade X de metros cúbicos de concreto que eu vou vender. Né? Eu cheguei na minha recessão, já sei que eu vou vender isso, meu planejamento, mas minha capacidade não dá para atender o que eu estou planejando. Aí eu vou limitar esse meu planejamento de vendas. Fazer o seguinte, não, eu não posso atender. Tá? E aí aqui que a mágica começa a acontecer. Por quê? Que aí eu comecei a dizer o seguinte, peraí, eu não posso atender tudo isso, mas eu tenho que atender um cliente ou outro. Eu tomo decisões. Para quem que eu vou atender? Ou se está sobrando, para onde eu vou vender. Então eu digo o seguinte, ok, está sobrando material, eu vou vender para alguém. E aí eu tenho outra reunião, que é o do consenso que a gente chama de consenso de operações, é onde você valida esse plano. E aí depois você tem mais um outro passo, que é uma revisão financeira disso. Eu vou valorizar tudo isso que eu fiz. Ou seja, eu vou valorizar quanto que eu vou vender, com quanto que eu vou gastar para poder ter esse produto disponível, e eu vou ter um resultado financeiro disso. Perfeito. E depois que eu tenho o resultado financeiro, em algumas empresas, e na maioria esse é o processo clássico, a gente tem uma decisão executiva, que é o quê? Ali você vai discutir cenários. Então, vamos dizer que eu usei o exemplo do concreto, né? Você não pode atender esse, eu posso atender um pouco mais ou um pouco menos. Se eu posso atender menos, que eu vou dizer o seguinte, essa reunião executiva vai dizer qual cliente que eu vou atender ou não. Agora, se sobrou capacidade e eu posso atender mais, essa reunião também vai dar indicativos. Vai dizer o seguinte, opa, peraí, eu tenho um cenário que eu posso vender X produtos a mais, eu vou lá
e direciono. Então, basicamente, o processo de SNOP é isso, respondendo a sua primeira pergunta. Segunda pergunta, qual que é o grande desafio, o grande problema? É a comunicação entre essas áreas. Então, normalmente, isso, e é o meu papel, é onde minha consultoria ajuda, que você não consegue conectar. Então, você não consegue pôr o pessoal que cuida dos dados com o pessoal de comercial, não conversa, né? Você comercial, sabe como é que... Comercial quer vender, né? Exatamente, por Comercial isso que eu quer vender. falo. Pô, mas a logística e o comercial Mas a são tão amigos. Não, mas a ideia é que realmente que eles sejam muito próximos. Exato. Eles precisam ser próximos, porque, desculpa te cortar aqui, mas Fica à vontade. faz todo sentido o que você está dizendo. Todo esse processo que você falou é um processo que você, se uma empresa tem todo esse processo muito bem alinhado, o comercial está bem na tratativa com a parte da operação, isso daí é vamos lá, um mamão com açúcar. Porque, vamos lá, você já tem os dados, você já tem as análises, tá tudo certinho ali. Eu imagino que talvez você não falou, mas se uma empresa tem um estoque, onde o comercial consegue trabalhar ali com uma pronta entrega, mas houve um pedido maior que vai absorver o meu estoque e eu vou precisar produzir mais. Sim. Putz, mas eu não vou perder esse pedido, esse cliente tá com pressa. Aí é a hora que entra a comunicação. Vou descer lá e vou conversar com a operação. Como é que a gente consegue desenvolver, a produção consegue produzir? Olha os pedidos, né? Aí eu creio que depois é o que você vai. É isso aí. É que você vai emendar agora. assim, Né? Exatamente, você deu um gancho. É um problema bom, né? Então, assim, tem muito cliente E e pouco pouco produto. estoque. E pouco estoque. Que problema bom. Que problema bom. Exatamente. Assim, tem que resolver? Tem, Exato. né? Mas é um problema bom, né? Tenho mais cliente, então quais são as análises, né? Aham. Talvez a primeira resposta de muitos é aumenta o preço. Ou faz uma gestão. É isso Exatamente. aí. Faz uma gestão em Decide. SOP. Decide quem cliente você vai atender, quem você consegue negociar, quem você consegue pôr um pouco mais de prazo, quem te traz mais margem de lucro. Isso. E aí você vai... Toma decisão por causa disso. Aí Né, você vai- então, assim, Exatamente. Que legal essa comunicação. E é isso, então eu digo que o maior gargalo é esse, a comunicação entre as áreas. Porque assim, o que eu estava dizendo, o papel do comercial é vender. É vender. Então ele não está exatamente. preocupado em fazer planejamento, ele não está preocupado em fazer previsão. A gente chama de forecast, é um termo feio. Aham. Né? Também não gosto muito disso, mas é a previsão de Previsão. vendas. Faz a previsão de Aham, vendas. aham. O cara quer estar na rua, gerando negócio, pensando, estratégia. Então, como é que faz? A gente tem que ter alguém que ajude ele a fazer essa previsão. Então, isso na consultoria ajuda também. Outro lado, o cara de produção. Às vezes, muitas vezes, o cara da produção está preocupado com a fábrica dele. Se vai dar resultado, se não vai dar. Se o pedido, se ele vai produzir, entregar, se a ou não. entrega dele está... Ele não está preocupado com o cliente. Aham. Então aí você tem que fazer esse cara pensar no cliente também. Né? Lá no financeiro, o cara está preocupado com o fluxo de caixa. Ele quer saber quanto é que vai entrar, se ele vai pagar os boletos no dia seguinte. Vai cada um querendo fazer o seu melhor, mas silos. na sua caixa. Cada um no seu silo e aí cada um olhando. Então o que é o papel? O maior problema é isso. Então, e eu vou dizer que acontece em todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. Então, e aí tem muito ego também. Então, ó, eu não vou aceitar porque o meu trabalho é melhor, porque eu sou mais bonitinho e tal. não sei o que E lá. isso é um erro, né? Porque Exato. a empresa toda ela tem que pensar em vendas. Querendo ou não, o seu trabalho que você faz é pensar totalmente em vendas. É? O trabalho Lá no que final uma- para voltar pro cliente. Exatamente, ele faz ali todo o trabalho voltado para venda. Venda é vender. A gente sabe Sim. que o que gera faturamento é venda. Mas venda não é só o vendedor ir lá e vender. Não, vai todo mundo com Tem ele. que todo mundo se preocupar. Vamos lá, vamos falar do setor de compras. Setor de compras tem que comprar bem. Sim. E para ele comprar bem, o financeiro também tem que estar pensando em vendas. Por quê? Se compras comprou bem, o financeiro consegue distribuir aquela economia que compras fez para outros canais de venda, para trazer mais clientes. E aí que entra essa comunicação que você tá isso aí. tá colocando aqui na mesa, né? E essa Exatamente comunicação é difícil. Esse é o de pior acontecer. ponto. É o pior ponto. Acho que pra quem não tem a cultura de SOP, colocar essa comunicação É, um É trabalho. difícil. E assim, principalmente empresas pequenas que eu tenho vivenciado, tem muito a cabeça do dono. Isso é um ponto bom e ruim. Ruim. Porque assim, o ponto positivo é, o dono conhece o negócio como Como a mão todos, dele. exatamente. Como tudo, ele viveu tudo, ele construiu, ele sabe tudo aquilo, né? E aí ele está acostumado a tomar decisões, não, na maioria das vezes, não baseada em resultado financeiro. Você deve vivenciar isso, né, Felipe? Então, ou seja, assim, quando ele toma a decisão de compra de um produto, ele falou o seguinte, ele foi numa feira, ele gostou, ele tem dinheiro, ele vai lá e compra. Vai lá e compra. Né? Isso acontece muito com empresas que têm dinheiro, que têm caixa.
empresários que têm caixa. Agora, para empresas que não têm caixa, isso é a quebra, porque ele vai comprar por impulsão, né, vamos dizer assim, Sim. e aí você acaba impactando o resultado financeiro. E o S&P, ele vai te dar esse direcionamento, falar, pô, você não precisa comprar tanto, compra menos, porque isso vai garantir o seu resultado. E ele vai dizer o seguinte, pode vender mais e você compra menos, que você pode ter condições, como você falou, pode ter condições de ter uma condição comercial melhor para poder vender. Isso lá na executiva, no financeiro, na reunião financeira e na reunião executivo, a gente toma esse tipo de decisão. Então você consegue dizer assim, então peraí, é o seguinte, então a empresa toda voltada para aquele mercado. Eu vou vender esse produto para aquele cliente nesse preço e vou ter essa rentabilidade. Esse é o principal objetivo. Não, até notar uma lição aqui para os empresários que nos assistem, né? Controle de estoque, nem que você falou. Ou comprar um produto com base em vendas, Sim, né? Então, de repente, é muito comum, né? Então, o empresário sempre tem uma quantidade ali que ele sempre compra de matéria-prima. Então, matéria-prima X, compra 100. Matéria-prima Y, compra 100. E aí, todo mês, 100, 100, 100, 100. E aí, ele não tem um controle. Às vezes, muitas das vezes, ele não tem nenhum sistema. sim. Como que ele faz para controlar o estoque? Ele olha assim, ó, abre a janela, Tem... tem estoque. Fecha. Fecha. Não vou comprar. Ou abre a janela, tem que comprar. Né? Então, o SOP ajuda muito nisso, nessa previsão de vendas, olhar o histórico de vendas. Né? Quando a gente faz a previsão nos nossos clientes, né, muitas das vezes eles colocam uma média, o mesmo valor até o final do ano. É. Aí, por exemplo, o concreto. Quando tem meses que chove mais, não tem como entregar o concreto. Sim. Né? Tá Mas- chovendo. Então, assim, meses de chuva, entrega Demanda um pouco cai. menos. Uma demanda cai. É histórico, você consegue analisar isso. Né? Mas não, tipo, o cara que não tem essa expertise, ele vai colocar uma média de vendas do ano passado, do mês inteiro, que projeta pro próximo ano. E ele vai colocar no estoque mais matéria-prima para garantir isso aí. E aí o resultado vai pro Aí, ralo. aí até aproveitando esse gancho aí que você tá falando, até na parte de concreto, se eu não me engano, eu não tenho conhecimento técnico, mas pelo pouco que eu conheço. A época de chuva, as pessoas deixam de comprar porque acham que, vamos lá, eu vou colocar um concreto numa minha laje. Tá? Uma época de chuva, ela é boa. Sim, Não por é causa da ruim, umidade, porque por você- causa da umidade. E as pessoas acabam entendendo que não. Né? Só que isso daí não adianta, é cultural das pessoas que compram. Vamos lá, a pessoa que está construindo, ela tem, se não tem um conhecimento técnico, né? Aí entra aquela parte que eu disse, né? Muito questão do público também, da entrega. Aí você olha, você se baseia no ano passado ou nos anos seguintes. Sempre foi assim, né? É isso. E- Não, é o isso. conhecimento mesmo. Porque assim, se tá chovendo, aí eu não consigo fazer a entrega. É isso. Agora, o tempo mais úmido, não. Aham. O cara, Facilita o engenheiro do concreto a ali. cura do concreto. Né? Isso aí, cura do concreto, isso, a vai palavra fazer, é essa. ele vai fazer uma análise da cura do concreto. E, Bom. só para complementar um ponto que você falou do estoque, que é interessante, que isso é um bom toque também. O estoque, ele tem vários, estoque é muito importante você controlar isso. E ele vai direcionar toda a cadeia. Então, quando você compra por impulso, e aí, por exemplo, tem produtos que eles vencem. Perecíveis, Então, né? eles têm um tempo a gente chama de shelf life, mas é a vida desse produto. Então, assim, por exemplo, um Danone. Usando a marca, mas é o que é conhecido como assim, iogurte, Tá. né? O iogurte, você tem um tempo para você ter no seu estoque lá, uma pessoa um empresário que tem uma rede de supermercados, que ele compra lácteos. Ele tem um tempo que ele para precisa poder vender. vender. Se ele não controlar muito bem esse tempo, o que vai acontecer? Vai vencer. Vai vencer, perde o ele vai produto. jogar para fora, ele vai jogar fora, vai descartar. Então, esse é um dos impactos fortes também que o planejamento do S&P responde. Porque quando você planeja, você compra de forma mais assertiva e você consegue ter um estoque mais saudável. E aí, quando você tem um estoque mais saudável, é menos capital, menos caixa, menos dinheiro do banco, menos empréstimo. E aí, tudo isso até o funciona. exemplo do mercado é legal, porque aí promoção. Aí você olha, vixe, tá pra vencer. É isso aí. O mercado tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Tá? Vamos falar um pouquinho de vendedores. Certo. Como treinar um vendedor, né? Então, na sua consultoria, né? Que realmente você pega que o vendedor tá vacilando, que o vendedor precisa melhorar. Será que é aquele atendimento, é um sorriso, é ter o conhecimento mais técnico? O que você diria no treinamento para vendedores? Tá, vamos lá. Como é que a gente faz para que o vendedor ele venda mais, certo? Tá. Vamos lá. Que ele traga mais resultado. Em primeiro lugar, a gente precisa cuidar de pessoas. Vendas são pessoas. Então, um vendedor, ele para vender, a gente precisa. Eu gosto de analisar da seguinte forma: o vendedor, para ele vender, ele precisa ser ambicioso. Então, vamos lá.
Boa. Primeira coisa, você precisa entender o perfil da pessoa, a mentalidade da pessoa, como é que tá aquela mentalidade da pessoa, o que que ela procura para si mesmo. Antes mesmo da gente pensar em colocar as metas ali dentro da empresa. Então a primeira análise que eu faço é a pessoa. Como é que essa pessoa está se comportando? Tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem ambição. Quando eu digo ambição, é uma ambição. Não é ganância. Não é né? ganância, Não é ambição o ganância, é seguinte, ambição de vamos querer lá. crescer, de vender, Isso, conquistar. vamos lá. Se eu vender, eu atingir as minhas metas, eu sei que eu vou conseguir ter X de comissão. E esse X de comissão ele vai me proporcionar pagar a minha escola do meu filho, fazer o financiamento da minha casa, trocar o meu carro. Mas se eu vender mais, eu não vou comprar um Onix. Eu vou comprar uma BMW. Opa, então eu vou vender mais. Então, isso aí é uma ambição dele ali, Sim. pessoal, né? Então, eu procuro entender ali o perfil da pessoa. Depois que eu entendo o perfil da pessoa, como é que esse vendedor ele está trabalhando? Quais são os processos que ele tá trabalhando? Os processos estão bem alinhados? Ele sabe onde ele começa, aonde ele termina, como ele vai entregar, como é que ele faz o pós-venda. Então a gente olha para todos os processos. E depois disso, os recursos. Quais os recursos que o vendedor tem para vender? Então, às vezes, o vendedor ele tem uma meta ali, mas ele não tem ferramentas que vão auxiliar ele a tá vendendo. O que é uma ferramenta? Vamos trazer mais, para ser Tá, mais claro. Certo, vamos lá. Vamos lá, uma venda. Hoje, se uma empresa que tem uma venda consultiva, se ela não tem, vamos lá, um CRM, esquece, tá fardada, na minha humilde opinião, tá fardada ao fracasso, porque você não tem um acompanhamento. O CRM, quando eu digo, não é a contratação de umas ferramentas caríssimas. Cara, se você fizer um Excel que tem ali todas as etapas e você consegue colocar ele em cada coluna, já é um CRM que você tem um acompanhamento, tá? Uhum. Porém, se você tem um recurso, tem um CRM que te traz informações, vamos lá, eu vou cadastrar o dia que esse cliente chegou, ter um histórico gravado de conversa, ter ali quais os passos que eu tive para poder fazer essa venda, se eu ganhei o cliente, qual foi o motivo que eu ganhei, qual foi o tempo de venda, o meu time de venda, tá? Então, para eu fazer uma venda, eu levo 14 dias. Então, o CRM ele vai trazer todas essas informações. Então, por isso que é muito importante a gente ter ferramentas como o CRM, como vamos lá, uma máquina que não trave. Um computador, coisa simples, gente. Se tiver um computador aí que não trave, pro vendedor ele não vai perder tempo. Porque o vendedor ele tem que. O tempo dele é vender. Então, quando eu digo ferramenta, recursos, é aquilo que vai trazer uma diminuição de tempo, diminui o tempo. Tá. O CRM é uma delas. Vamos lá dar um exemplo. Ao invés de eu ficar anotando e ficar olhando, se eu coloco um CRM e eu coloco uma próxima tarefa, porque vendas é assim. Venda, se você não tem um próximo passo, ele não faz sentido estar dentro do seu funil de vendas. Então, se você é o vendedor que tem ali uma oportunidade e essa oportunidade não tem um próximo passo, que seja um retorno, algo, ele só está sujando ali o seu funil de venda e está fazendo o vendedor perder tempo. Então, se você tem um CRM que se você agenda uma tarefa e essa tarefa avisa para ele, olha, amanhã você tem que ligar, fazer um follow-up para X cliente. Então ele já ganha tempo ali dentro Consegue se organizar. Ele consegue se organizar. Então, recursos são isso. Além de recursos, que nem vai muito aqui do que o nosso amigo está dizendo aqui, o recurso, a parte de operação. Você tem uma operação muito bem alinhada, afinada, do jeito que ele está trazendo aqui para nós, poxa vida, é muito mais fácil para ele chegar para o cliente e falar assim, olha, Henrique, eu tenho aqui a necessidade desse produto porque eu vou receber uma mercadoria e eu preciso do seu produto que vai casar junto, só que eu tenho que entrega até dia 15. Se você está alinhado com a operação, tipo, é um recurso. Boa, isso daí faz parte de um recurso dentro ali também de vendas, E né? vamos falar de erros. Erros, tá, vamos lá. Qual que é o maior erro de um vendedor? Não qualificar o seu cliente antes de tentar vendê-lo. De vender para ele, desculpa, de vender para ele. O que eu vejo hoje, o pior ponto é você ir vender e já ir logo partir para venda. Não entender o que a pessoa precisa, qual é a dor que a gente vai curar daquela pessoa. E para isso é uma boa qualificação. E qualificação se faz fazendo boas perguntas. Então o vendedor, ele já logo, por ele achar que ele entende... Ele já pega o celular e já quer ligar. Já quer ligar e, olha, eu tenho aqui 20 desse produto para poder te entregar. Mas assim, tá. Mas será que ele precisa desses 20 produtos? Às vezes ele não precisa de 20, ele precisa de 30, mas às vezes ele não precisa de 20, precisa de 10.
Então, vamos para as duas pontas. Precisa de 10, ele se qualificou, ele precisa de 10, não precisa de 20, o cliente falou que é 20. Mas ele só vai entender que aquele cliente precisa de 10 se ele qualificar, ele fazer perguntas inteligentes. Então, aí o cliente fala, poxa vida, cara, eu ia comprar 20 e só precisava de 10, o cliente ficou satisfeito. Você pode ter certeza que esse cliente vai voltar e talvez compra 30. Ou aquele cliente precisava de 20, de 20 identificou que precisa de 30. Mas você não precisa de 20, você precisa de 30, porque por isso. Então, aí Saber você... fazer perguntas. Então, assim, o maior erro de vendas é não qualificar a sua oportunidade antes de avançar. Isso assusta muito o empresário. Assusta. Eu vou até aumentar esse campo. Não de um vendedor, mas também de um fornecedor. Certo. O fornecedor quer empurrar tudo. Sim. O cara de marketing, não, eu tenho isso, mas eu entrego isso. Cara, não, mas eu só pedi isso aqui. Exatamente. Pode ser um produto isca. Uhum. Né? Então, para os fornecedores que estão assistindo, coloca um produto isca. Faz funcionar. Isso. Gostou? Olha, você gostou disso aqui? Uhum. Eu tenho mais isso aqui. Eu tenho mais um Note. Eu tenho agora um microfone. Você quer... Agora, assim, eu acho que, complementando o que você comentou, né? Às vezes o vendedor não conhece o seu produto, não conhece o seu cliente, não sabe ouvir o seu cliente, Não. Sim. né? E sai empurrando, né? Colocando... Não, eu preciso bater meta, e enfim. E acaba perdendo esse cliente. Agora, para os dois. Quando o cliente fica no vácuo, ele não responde, né? Ou o que fazer? Eu ligo de novo, eu tenho um tempo, tem alguma estratégia na carreira de vocês? O que vocês fazem? O cliente não respondeu, mandei mensagem e não respondeu, ou aquele cara que comprava e parou de comprar, aquele histórico que não funciona mais, o que vocês me diriam? Boa pergunta. Eu tava pensando num caso aí, você tava comentando do fornecedor, né? Aconteceu com um cliente meu. O fornecedor foi lá e vendeu uma ferramenta de planejamento de demanda gigantesca. O cara tava pronto para fechar, pagando acho que quase 400 ou 500 mil reais de instalação dessa ferramenta, uma empresa razoável. Aí o que ele fez? Falou, me ligou, vou bater o papo, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu tô fechando essa ferramenta, o que você acha? Eu falei, a ferramenta é top, perfeito, eu conheço a ferramenta, funciona bem, tudo direitinho. Mas você tem seu processo de SNOP azeitado? Ele falou assim, não. Eu falei, o que falta no seu processo de SNOP? Como é que tá? Na sua opinião, o que falta? Ele, falta isso, falta... Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vou te ajudar a corrigir esse processo, a gente corrige esse processo, deixa a ferramenta um pouquinho, a hora que o processo estiver corrigido, a ferramenta vai entrar perfeitamente para você. E aí aconteceu. Eu vendi minha consultoria para ele, e essa pessoa também acabou vendendo a ferramenta dele. Essa pessoa da ferramenta é super amigo meu também. Ele vendeu a ferramenta, então, ou seja, ele conseguiu ter uma solução completa no negócio. Então, o que você estava dizendo, de você entender e ouvir o que aconteceu. O vendedor foi lá, vendeu, convenceu o cara, só que o cara não fez a pergunta básica. Você está pronto para usar? Exatamente. Olha. Ô Morgado, você está pronto para usar uma camisa PP? Eu falei, não tô, não vai entrar aqui, entendeu? Não funciona. Mas o cara vende, O cara não, vende a porque camisa essa PP, não, você vai camisa ficar é a bonito, melhor. Vai ficar justinho. e Ou tal. ele vai te vender um terno, sendo que você vai pra uma festa havaiana. Entendeu? Então, assim, ele vendeu. E aí ele conseguiu, só que depois voltou atrás. Então, respondendo isso, acho que você tem que ficar muito próximo dele. E assim, quando você trabalha no ponto de vista de serviço, é mais ajuda que você está dando para ele do que você está vendendo algum produto, alguma coisa assim. Então ele tem que estar confortável para isso. Então você faz a proposta para ele e ele vai tomar seu tempo. E é assim, você também tem que ter a maturidade, e aí eu acho que o processo de vendas, vamos dizer assim, aí é mais sua área do que mim, tô dando pitaco aqui. Não, imagina, Você manja muito mais que eu, com Mas certeza. eu imagino, tô Mas assim, alinhado. quando você está conversando com o seu cliente, você vai apresentar uma proposta e você vai ouvir o dele. Eu ouvir a necessidade dele. Tem momentos que eu falar para ele, você não precisa de mim. Mas eu sei quem pode te ajudar, te indico outro cara, vai essas coisas. Então, assim, Bacana. então o processo... Acho que é muita maturidade do profissional dizer isso. O processo antes de você fazer a venda, aí você não vai precisar ficar enchendo o saco dele ligando toda hora. Então você trabalhou muito bem antes. Então se você não trabalha bem antes dessa venda, ele não vai te responder porque não tem necessidade. E se ele não te respondeu, já foi. Não vai ficar enchendo o saco dele porque ele não precisa. Né? Boa. Ele não precisa, então cria a necessidade dele. Eu tava lembrando aqui uma coisa também que vocês estavam falando de vendas, e é uma coisa assim, totalmente aleatória, mas eu acho que encaixa bem aqui. Você se lembra do filme do Lobo de Wall Street? Com certeza. Que o cara manda ele vender uma caneta? Vocês lembram dessa cena? Lembro. Que o cara fala assim, você vai me vender uma caneta. O cara monta o discurso mirabolante e tal, não sei o que lá. Porque essa caneta é a melhor, tal. É isso aí. E aí um monte de argumento que no final não tem... Não vai. Aí que o cara faz, dá um papel pro outro assinar, o cara não tem uma caneta e falou, ó,
Tá aqui a caneta. Ele cria uma necessidade, Cria uma necessidade pra ele pra fazer. depois vender o seu produto. Você ficou precisando, você precisou ficar enchendo o saco desse cara ligando pra ele toda hora, na hora ele comprou. Então, assim, entendo que ele vai tomar café, vai lá conversar com o cara, vai criar relacionamento, vai entender a necessidade dele, porque você vai ficar fazendo. Então, assim, a resposta para sua pergunta, na minha visão, trabalhe o cliente antes entendendo o que ele precisa. Aí sim você vai conseguir fazer a venda e você não vai precisar ficar enchendo o saco dele. Por quê? É o tal do telemarketing. Eu, assim, tenho empresas, parceiras, amigos que trabalham com isso, mas eu odeio isso. O cara liga pra mim e ele perdeu a venda na hora, porque ele fica aquele telefone o tempo todo e mexendo o saco. Né? Não funciona, entendeu? Então eu já desligo e não compro. Agora, se esse cara viesse tomar um café comigo e falar, vem cá, vamos tomar um café. Putz, a sua internet não tá legal, tá demorando, tal, não sei o que lá. O que tem aqui? Deixa eu ver seu modem, como é que é seu modem? Deixa eu ver seu cabo, como é que é? Deixa eu ver não sei o que lá. Então, assim, ele criou um espaço que eu não vou dizer não pra ele. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, conheça o seu... A dica é, conheça o seu cliente, seja honesto com ele e fale o seguinte, não posso te atender. Se eu posso te atender, eu te atendo nisso. E se ele não quiser comprar, ele não vai comprar. É porque ele uma não vai comprar. reclamação de um cliente pesa muito mais do que um elogio. Muito. 10 vezes mais. 10 propaga. vezes mais, exatamente. Porque um Isso é elogio, fato. ele vai contar ali Dados, né? para 5 pessoas no máximo. Agora, uma reclamação, ele vai contar para 10 pessoas. 10 pessoas. Então, eu prefiro muito mais, meu produto aqui te atende até aqui, aqui. Daqui nós vamos precisar de um parceiro, nós vamos precisar fazer isso e entender o cliente. Exatamente isso. Que nem você diz aí, vamos lá, que nem a sua pergunta, tipo, como o cliente deixa de retornar, né? Pra você, o que você faz, quantas vezes você liga, você retorna ali. Voltando aí um pouco, já aproveitando aqui o gancho do amigo, é assim, vamos lá. Se você não fez uma boa qualificação, você não engajou esse cliente. Então a chance dele ele se dispersar de você é muito grande, porque não vai fazer sentido para ele, você não está trazendo força para ele, você não está trazendo nada positivo ali para ele. Então, quantas vezes eu devo ligar? Isso é muito importante, você também, de novo, processos. Tá. Dentro de um processo, quando eu converso com o cliente, eu enviei uma proposta, olha para o meu histórico. Quantas vezes eu precisei falar com esse cliente para que ele feche comigo? Isso vai te dizer. Então, assim, o vendedor que não escuta o não, ele tem que continuar insistindo. Enquanto ele não tem o não, ele tem que insistir. Se ele não tem o não, eu não quero, não, tudo bem, veio as objeções, você não conseguiu quebrar a objeção, tá ok, obrigado, tá tudo certo. Aí você encerra ali e acabou, foi perdido. Tá? Mas enquanto o cliente não fala não para você, você tem que ir ali entrar em contato com ele. Continuar tentando entender. Eu liguei e ele não me atendeu. Tá, ele não te atendeu por quê? Aí vem o porquê. Por que ele não me atendeu? Porque eu liguei de manhã ele faz muitas reuniões e realmente ele não vai me atender como não vai atender outra pessoa. Vou ligar à tarde ele também não me atendeu. Vou mandar um WhatsApp, não me respondeu pelo WhatsApp. Vou mandar um e-mail e amanhã eu vou ligar de novo. Porque o cliente não falou não pra você. Quando o cliente não te fala não, cara, você vai ligando. Pode ser que você precisa ligar. Assim, muda as estratégias. Isso, mas continua. Mas continua até você ter a negativa. Enquanto não tem a negativa, você tem que estar tentando. Por isso que é muito importante você ter um recurso, que é o quê? CRM. Se você tem um CRM onde você anota um próximo passo, faz sentido. Por isso que eu disse, toda oportunidade que não tem um próximo passo, não faz sentido você continuar ali gastando energia naquele cliente que não vai te trazer resultado. Você até lembra de um caso de um dos clientes nossos e tava analisando o funil do cliente e aí tipo, o funil tinha uma parte do funil que tava muito grande. Falei, cara, por que não tá convertendo? O que tá acontecendo? Vamos entender. Aí abri o funil, abri a lista de clientes e fui ver o histórico de conversa. A gente tinha mandado orçamento, tava tudo bem bonitinho, tudo certo. E o cliente parou de responder. Falei, vamos ligar para esse cliente? Então, eu e a vendedora. Liguei pro cliente, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe e tal, trabalho na empresa X. E recebi o seu contato, né? A gente mandou um orçamento. Eu queria entender se você ainda tem interesse, ou, né, ou por que a gente ainda não conseguiu finalizar a compra. Bem aberto, papo bem simples, bem tranquilo. Ele, cara, eu até gostei do seu produto, o preço até tá bom, olha só que legal. Mas eu fiquei com medo de ser golpe. Olha, cara, entendi a sua preocupação. Aí eu falei assim pra ele, eu posso te fazer uma chamada de vídeo agora? Ia me apresentar, né? Às vezes ele ia olhando, né? Ele, cara, eu tô dirigindo, não consigo agora. Não vou perder a oportunidade. A única objeção dele era
golpe. Bom, Ele gostou do produto, ele Você já gostou do encontrou, você já preço, encontrou ali a raiz. ele não pediu desconto, ele só tava com receio, ele não sentia confiança na empresa. Ele tava numa região que o preço médio da região onde ele morava era muito maior que o preço que a gente tava oferecendo. Então ele deu um Opa, passo pra tá trás. vendo? Sim. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, quando você puder me liga que eu vou fazer uma chamada de vídeo. Entretanto, eu vou fazer uma chamada de vídeo agora pra você e vou te mostrar a empresa. Aí peguei o celular. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Felipe, que acabou de falar com você, você aqui é a vendedora. Ó, aí virei aqui, ó, tá vendo aqui o administrativo? Mostrei a empresa e tal, aí abri a janela, foi aquela nossa operação. Mostrei a operação pra ele. Então, só pra você ter clareza aqui, a gente é uma empresa segura, uma empresa que você pode confiar, não é golpe. Né? Inclusive, se você quiser me ligar aqui, eu te mostro toda a operação. E pra você ficar mais tranquilo, era um produto com alto valor agregado. Uhum. Pra você ficar mais tranquilo ainda. Você não vai pagar antes do produto chegar na sua casa. Então a gente vai passar a maquininha quando o produto estiver na frente da sua casa. E aí, não tem como mais o cara não argumentar. sim. O que aconteceu? Você Fechou. quebrou a obrigação Fechou. dele. Aí o que você faz? Historicamente, você sabe que, você olhando pro funil, ele tinha bastante oportunidades ali que estavam travadas. Garanto que se você entrasse em contatos, boa parte deles seriam Não, pelo eu mesmo já mandei problema. as vendedoras tudo ligar. Tu liga, Liga pra aí, todos. Aí você já entra dentro do processo. Quando a pessoa, você estiver qualificando a pessoa, você, olha, eu vou mandar um vídeo pra você aqui da minha empresa pra você ver como é que é. Pra você ver, pra pessoa já começar a sentir segurança. Aproveitando, eu lembrei de um cliente também, que eu fiz um trabalho com ele. Ele vende cursos, só que vem pessoas muito do Brasil inteiro para fazer curso aqui. Só que, vamos lá, uma pessoa que vem lá do Acre, vem para São Paulo, não tem parente, não tem ninguém aqui, ela fica toda receosa. Como é que eu faço para poder me hospedar, ficar? Aí a escola, o que que ela fez? Ela tem do lado dela uma acomodação, que ela acomoda essas pessoas que vêm de fora. Ela vende também a hospedagem, faz ali tudo um pacote. O vendedor, o que ele faz? Ele pega o celular mesmo e fala assim, ó, ao vivo. Vem cá, eu vou fazer uma gravação com você, eu vou mostrar pra você. Mostra a estrutura da escola, vai lá na acomodação, mostra. Acabou, ali você já quebrou a objeção. Então você quebrou a objeção ali, você já faz a venda. O que você fez é a sacada fundamental. As pessoas não confiam. E ó, o preço era bom, o cara gostou, mas falou, mano, Ele não tinha eu confiança. não vou comprar, não vou investir meu dinheiro, aí não tô confiando. E tá, agora o vendedor ele não identificou isso. É isso. Ele Essa é a só provocação. essa identificação, ela é Perfeito. feita quando você faz aquela. Por isso que eu falo, o ponto principal é a qualificação, é o começo ali, né? É você não tentar vender, é entender o problema que o cliente tem. A venda, cara, ela Porque às vezes o acontece. vendedor começa já falando tudo que. Não, porque meu preço é o melhor da região. Já foi. Esquece. Não entregou o valor. O seu cliente não tá preocupado com o preço. Não. Muitas vezes. Tá com segurança. Tem cliente que quer realmente preço, né? Eu até comento, né? O cliente às vezes quer preço, ou ele quer prazo. Preço ele quer o mais barato. Sim. Ou ele quer prazo, ele quer que entregue rápido. Sim. Ou ele quer qualidade. Qualidade e não tá preocupado com o preço. Não tá preocupado com o preço e às vezes nem por prazo também. Sim. Ele quer qualidade. Ele quer um iPhone, ele quer um Mac, ele quer uma Porsche, né? Mesmo que demore um pouquinho para chegar. Sim. É qualidade. Ou ele quer confiança. Né? Então, eu brinco... Esses 4 aqui são super importantes no time de venda, no time comercial. Analisar, será que eu consigo entregar confiança, qualidade, preço e prazo? Foi essa a vale a provocação que eu fiz, porque quando você complementou, nesse sentido, porque se você não fez o trabalho bem feito antes de você chegar até esse cliente, provavelmente ele não vai comprar. Então, assim, se você não ligasse, lidasse com essa objeção, você não saberia a razão. Né? Perfeito. E aí, você falou, a insistência, você tem que saber o ponto também, até que ponto você vai. Exatamente. Até que ponto que isso vai virar uma outra reação. Falar, pô, esse cara é chato, não vou comprar dele. Só fica me ligando, como eu usei o caso do telemarketing. Mas, se você lida bem com essas características, você consegue identificar e fazer as perguntas certas, aí a venda vai acontecendo naturalmente. Eu acredito mais nesse modelo. Não, eu acredito também. Né? Já teve casos que eu liguei pro cliente e ele não podia falar. Eu falei, Sim. tudo bem, eu posso te mandar uma mensagem no WhatsApp? Ele, pode sim. Uhum. Às vezes o cara não... Né? Às vezes, até ligação, quem você comentou, recebe uma ligação, eu já não quero falar. Sim. Mas se o cara te fala, eu só quero te mandar uma mensagem, a gente pode falar no WhatsApp? Não, tudo bem, a gente continua no WhatsApp. Sim. Né? Abrir um outro canal. Abre o canal. Vamos falar de problema. Certo. Erros de gestão de vocês. Nossa, Então, assim, pro líder, pro cara gestor, até pro próprio empresário, né?
o que vocês cometeram de erro, mas que isso fortaleceu na gestão de vocês, fortaleceu vocês como pessoa, como profissional, né? Ou talvez aquele erro que doeu, você fala, isso aqui eu não posso cometer de novo, né? É mais porque, assim, é muito mais fácil a gente aprender com o erro de vocês do que com o próprio erro, né? Então, para o empresário que está assistindo, né? Qual foi o erro de gestão que vocês tiveram que isso trouxe uma lição valiosa para vocês? Falando sobre o erro que na minha gestão comercial, e que, inclusive, eu vou falar desse erro e o Márcio que vai contemplar, né? Me reconhecer nele aí. E reconhecer ele vai falar, você não falou comigo. Bom, vamos lá. Prometer o que não se pode entregar. Esse foi um do erro. Eu tô falando assim, vamos lá, eu prometi para um cliente que eu poderia entregar em 15 dias e ele dependia desses 15 dias. Só que assim, vamos lá, tudo bem. Antes de eu tomar essa decisão, obviamente, eu desci lá na operação, bati um papo, mas com a pessoa errada, não estava tão alinhada. Porque, vamos lá, não, eu consigo sim. Sabe aquele operador de máquina de 20 anos de fábrica, que você confia? Fala, não, eu consigo sim. Vai dar bom. Vai dar bom. Veja bem, vai dar bom. Fecha que vai dar bom. Não deu bom. E quando chegou na hora da entrega, tudo bem, a produção correu, mas eu não me antecipei com a logística. A logística também, eu não olhei o tempo que levaria para entregar, os problemas que seriam para a entrega. Ou seja, o cliente comprou, eu consegui reverter, tudo certo, mas a grande chance desse cliente comprar de mim novamente é zero. Por quê? Ele não teve uma boa experiência ali comigo. Então, eu aprendi muito, esse foi um erro que eu aprendi demais. E eu digo, hoje, se eu dependo ali de uma entrega num serviço igual do Márcio, que ele faz, esse trabalho que ele faz, jamais eu vou alinhar um pedido desse sem antes descer e conversar. Então, esse daí foi um erro que eu cometi e eu não aconselho o gestor, todo gestor de comercial não cometer esse erro. Esteja alinhado com a entrega, com a operação. Isso é muito importante. Por isso que eu digo, se você tem um estoque, você tem um sistema que ele te traz essa visão para você, 360 do que tem no estoque, o que tem de pedido, tá tudo certo. Mas quando você depende para que vá produzir, depende do motor, de produzir para poder entregar, se você não tem isso alinhado, isso foi um erro assim. Eu digo que na época eu fiquei muito chateado, foi um erro amador. Eu consegui reverter, mas como acontece, né? Mas acontece. Porque você tava ali, era um pedido fim de ano, poxa, cara, pedido alto. Vou fechar o ano. Tipo, faltava, vamos lá, eu tinha 70%. Tudo bem, vamos lá, eu tinha 70% do pedido, mas o cliente precisava de 100%. Né? E faltava os 30%, eu sei que não tinha produzido, teria que produzir. Então, realmente é isso, é olhar para a parte de produção, de entrega também. E o cliente, como é que ficou? Então, você teve que ouvir muito? Muito, tive que ouvir, porque ele dependia desse produto para fazer o lançamento de uma loja, inauguração. Já tinha feito toda uma coisa ali para inaugurar no dia 15, só que aí não conseguiu. Teve que inaugurar depois. E ele não tinha outra opção, porque se ele, eu vou comprar de outro, ele não ia conseguir comprar a tempo. Não ia conseguir uma outra alternativa, entendeu? Tudo bem, a gente conseguiu entregar os 70%? Os 70% sim, já estava pronto, foi entregue. Mas os outros 30%, e o pior é que os outros 30% é o que ele precisava. Era a cerejinha no bolo. Era a cerejinha no bolo. Então, assim, foi um erro amador e bem precoce. Eu estava ali no começo da minha parte de gestão, não tinha esse conhecimento. Mas, assim, é um erro que eu não cometo mais. Não cometo mais. E aí vem, assim, alinhado realmente com a operação, cara. Não deixo mais de alinhar nada. Por isso que eu falo, as pessoas que... O Márcio falou assim, muitas empresas têm o ego. Cara, deixa isso pra lá. Se você tem uma empresa, você pega o seu ego, coloca no bolso, coloca onde você quiser. É tudo uma maestria, né? Então, assim, a operação, eu costumo dizer que ela é o meio de campo. É o meio de campo ali que faz o trabalho ali junto com as outras pontas para poder estar fazendo essa questão do ego é muito importante. É importante, cara. Principalmente com empresas pequenas principalmente que o dono tá no dia a dia, isso é mais complicado. E aí o dono fala, não, meu pedido é na frente. Sim. Acabou. Quebrou toda a logística, quebrou todo o planejamento, todo o processo. Exatamente. Obrigado por compartilhar. Imagina. E assim, eu já tive nos dois lados, tanto na parte comercial quanto na parte da logística.
E realmente o cara comercial que entende a logística, ele tem muito mais força para vender. Muito mais, Ele tem porque muito mais força para vender. exatamente, Assim, tem ó, bastante. eu não consigo entregar hoje, mas amanhã vai atrapalhar muito o seu processo? Isso. Às vezes, por conta de um dia, você deixa de Acerta estressar toda a coisa. toda a cadeia do processo por Exatamente conta de isso. um dia. Exatamente. Mas não, o cara quer prometer. Pô, a linha, Não vai. né? Exato. E aí, Eu Morgado? lembrei de um caso, eu vou contar. Vocês talvez não lembrem, que eu sou mais velho, eu lembro, mas quem estiver escutando, ouvindo, talvez lembre. Que é o Dilbert. Vocês não sei se já ouviram falar do Dilbert. Dilbert tem um livro, mas ele era uma tirinha da Folha. Sim, E sim. o Dilbert, Poxa, agora sim, ele lembrei. tinha um consultor que era o consultor, que era o Dagoberto. Aham. Perfeito. E aí o Dilbert um dia chegou no escritório, ficou todo feliz, né? Vendi 1 milhão de bananas. Aí o Dagoberto, o consultor, o Dagoberto, falou assim, mas a gente só produz laranjas. Ele falou, bota a culpa nos idiotas do operacional, né? É bem isso, né? É bem, bem Bota a isso. culpa nos idiotas do operacional. é Mas exa- é isso, é falta de alinhamento. É falta de É alinhamento. isso que Você diz, falou entendeu? isso, é Então, ou falta de seja, alinhamento. esse caso exemplifica bem, eu uso bastante ele, eu gosto porque ele já é bem claro isso É também. simples, objetivo, é pra todo mundo entender. E vê, você bota a culpa nos idiotas. Ou seja, eu fiz meu papel, eu sou bonzão, eu vendi, mas o cara não entregou. Mas você falou, eu pegar um pouco mais o foto de erro da liderança. Isso. Eu trabalho muito com construção de processo, engajamento, e aí o SNOP ele é um processo. Né? Na verdade, assim, envolve várias áreas e eu costumo brincar que o SNOP ele é um maestro, né? Ele faz a banda tocar, então ele faz a venda tocar, ele faz o financeiro tocar, ele faz o comercial tocar, ele faz a fábrica tocar, então ele é um maestro de tudo isso. E eu, com toda a minha experiência, né, com toda a minha vivência de processos diversos, de várias coisas, achei que tinha um modelo que era aquele modelo se aplicava àquele processo. E aí eu fui com toda aquela convicção. Falei, não, isso aqui vai funcionar, né? E eu fui implementar. E na verdade não funcionou. Por quê? Ele não estava, eu vou dizer climatizado, mas não estava adaptado à realidade do cliente. Então, assim, um grande erro de gestão, às vezes, é você achar que a forma que você faz sempre vai continuar funcionando para todo mundo. Oh, boa. Nossa, é muito Entendeu? importante. E não é. Então, o próprio empresário, o próprio cliente, por exemplo, eu tendo o Felipe de um jeito. Não vai entender porque eu vou atender o Henrique, não é o tempo que eu vou atender o Morgado, não é o jeito que eu vou atender o Marcos. Né? E isso cabe em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, um erro de liderança básico, um erro de gestão básico. Então, assim, e quanto líder, vamos dizer assim, quando você está liderando um processo, está liderando pessoas, está liderando uma empresa, se você tem essa visão engessada, que só você sabe das coisas, não vai dar certo. Então, é assim, eu trouxe esse caso que eu imaginei de uma vivência que ia dar certo e não dava. Mas eu tinha totalmente embasado que já tinha dado muito certo em outros lugares. Mas não era Olha. totalmente diferente. Era um negócio totalmente diferente. Eram pessoas diferentes. Eram culturas diferentes. Era um nível de maturidade diferente. Então, tudo isso você tem que analisar. Então, esse é o principal ponto, um erro de liderança. Então, entenda. Fica quieto. Ouça. Deixa o mercado te dizer, para empresário, para cliente, para quem está vendendo, quem tem um negócio, deixa o seu cliente te dizer, deixa o mercado dizer, deixa a sua empresa dizer. Claro, você tem que guardar e preservar tudo o que está acontecendo no seu negócio para garantir a rentabilidade. Aliás, é aquele sustento de vida, né? Mas ouça, ouve e sinta. E deixa as coisas acontecerem. Acho que esse é o principal recado. Nossa, eu gostei muito, porque... não, sempre foi assim. Né? É o que a gente escuta, né? A frase. Não, por que nós vamos mudar? Exatamente isso. Agora, você como um gestor, e aí você traz a bagagem das empresas que você já trabalhou, da faculdade, de quem Exatamente. você é, de onde você morou, né? E aí você muda de empresa, não é bem assim, Sim. né? Ou para um empresário que tem uma liderança diferente, uma pessoa com um perfil diferente, aí você trata da mesma forma, né? Não funciona. Sim. Não, muito legal. E agora vamos falar dos donos da empresa. Quando o cara é um gargalo. Então, quando o dono, o CEO, né? E essa pessoa é um gargalo, né? Então, tanto para de seu pico ou para o cara comercial, né? Como ele pode ver o mundo de uma forma diferente? Como ele pode deixar de ser um gargalo? Na opinião de vocês, qual o maior erro do dono ou do CEO que é um gargalo e como ele pode ver as coisas diferentes? Imagina o seguinte, o cara faz uma coisa há 40 anos, o dono, e faz do mesmo jeito. Uhum. Sempre foi assim, né? Sim. E ele fala, eu dou bem, eu dou dinheiro. Aí você vem uma política governamental do banco, né, que não é nem o governo, do Banco Central, e bota uma taxa Selic a 15%. Aí você começa a mostrar para ele, falou, ok, é o seguinte, se você tem um estoque de
X milhões aí na sua empresa e você não está girando esse estoque. Se você pegasse esse dinheiro de X milhões e botasse no banco, numa taxa Selic, aplicação básica, você teria um ganho tal muito maior do que o estoque que está parado você vendendo. E aí você mostra para ele uma situação diferente. Você dá dados para ele, ele começa a ver. Você fala a linguagem do dinheiro. Você está perdendo dinheiro, cara. E aí nesse papo mesmo, ó, dinheiro, cara, você está perdendo dinheiro? Vende esse negócio aí, sucateia e bota esse dinheiro no banco, entendeu? Você está ganhando mais dinheiro. Então, assim, por que eu usei esse exemplo? Como é que você muda a cabeça de um gargalo? Vocês falaram aqui no começo da objeção. Você olha para a objeção dele, que ele sempre fez assim, ele sempre comprou, que nem matéria-prima. Ele sempre compra do mesmo fornecedor há tantos anos, e o cara, o vendedor muito esperto, do outro lado, empurra para ele tantas o X matéria-prima todo mês, porque senão, se você não comprar, outro vai comprar e você vai perder seu preço. Né? Começa a usar os gatilhos, né? Eu uso Gatilho de dele, ele escassez. compra. E ele não consegue enxergar isso, porque ele está desenvolvendo, ele tá bom, porque assim, ele tá ganhando lá sua rentabilidade média de 10% no ano, lá no seu negócio, ele tá feliz. Só que é o seguinte, ele pode ganhar 15 sem fazer nada. Entendeu? Sem fazer nada. Pega o dinheiro e põe no banco. Acabou. Hoje, né? No cenário de hoje. Então, assim, Estoque de dinheiro parado. como é que você quebra esse gargalo do dono? Mostrando para ele a realidade financeira. É o dinheiro que fala o negócio. Você vai ganhar tanto mais. E certeza, eu posso te garantir que você vai ganhar tanto mais. Aí ele muda, aí você quebra o gargalo. Eu compartilho muito Essa é a linguagem. dessa opinião. Porque quando o cara não consegue ver, e quando argumentos não é o suficiente, tem que mostrar em números. Sim. Tem que mostrar em números. Muito bom, Mariano. E realmente, eu sou muito a favor de... Já aconteceu também de eu entrar parte comercial ali, junto com gestão comercial, junto com o dono. E você chega, nós como gestor, eu como gestor comercial, o que eu procuro trazer? Vendas, faturamento. E para isso eu vou explanar mais canais. E muitos canais que eu vou explanar, às vezes eu vou precisar do quê? De recursos. Então, o que eu acabo ali tendo ali uma barreira é porque que eu preciso comprar isso, sendo que eu não precisava disso para vender antes. Entendeu? Aí você vem e trabalha com o quê? Com dados, que é o que você acabou de falar. Vamos lá, se eu conseguir com isso daqui, esses números aqui, eles mostram que a gente vai ter o X resultado, para que a gente possa trazer mais vendas, aumentar o faturamento. Então, assim, o convencimento, você quebrar a objeção, é números, são dados. Você tem que trazer dados que sejam não fictícios, que sejam reais, nada de achismo, não pode ser nenhum dado pode ser de achismo, ele tem que ser real ali. E ali você quebra a objeção e você dá continuidade. Mas só que, vamos lá, o cara quer 40 anos, igual ele disse, 40 anos dentro da empresa fazendo daquela mesma forma. Se ele não colocar de lado que ele precisa sair um pouco e deixar outras novas ideias fluírem, não adianta. Tem que estar com a mente aberta. Tem que estar com a mente aberta. Então, assim, você encontra muitos erros no dono, porque ele não abre, não é isso, acabou, sabe o síndrome Maria Gabriela? Tipo, é assim, eu sou assim, vou morrer Eu conheci assim. um Né? empresário recente, aí eu falava, isso aqui? Não, isso aqui eu conheço. Tá. Isso aqui? Não, isso aqui eu faço também. Você tem esse número? Não, esse aí eu tenho. Ele não tinha nenhum problema. Empresa maravilhosa, perfeita, faturando bem. Eu falei, cara, tá bom. Dá. Ok, tchau. Acabou. Fazer o quê? Você não tem como competir, você não tem como, porque a decisão é dele. O cara a decisão não quer final abrir é a dele. mente pro novo, pra olhar um indicador. Sim. Pra fazer gestão de números, né? Ele não vai abrir a cabeça e vai mudar de opinião. Uma coisa que eu até complementar que você estava dizendo, Henrique, e eu complementando o ponto que eu falei, além de você mostrar para ele, você não pode contar dizê-lo. Porque ele tem aquela experiência, aquela vivência, ele já ganhou dinheiro. Com isso ele continua ganhando. Você não pode bater de frente. Então, assim, você tem que encontrar o caminho para ir surfando e ele vai até que ele consiga entender. Então, assim, a partir do momento que ele contrata, vamos dizer, o meu perfil de consultoria do meu trabalho, ou o seu perfil, a partir do momento que ele te procurou, ele já sentiu alguma dor. Tem uma dor. Então você tem que identificar qual é essa dor dele, qual que é esse ponto, e é esse gancho que vai te levar para abrir as portas dele. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho um problema nisso daqui, então eu te contratei por isso, eu te consultei por isso. Né? Porque se ele também não te buscar, você não vai chegar nesse cara.
se ele não tentar encontrar alguma solução do tipo de serviço que a gente presta. Essa venda vai ser muito mais difícil se ele não te procurar. Né? Não vai, ele vai chegar uma hora, ou alguém vai te indicar, ou ele vai conversar com alguém, ele vai estar com um amigo, ou ele vai estar com o amigo do amigo, e alguém vai indicar e vai fazer. Então, assim, primeiro ponto é isso. Já vivi projetos assim também, que se eu fosse seguir by the book que a metodologia manda, e é o que é aplicado, não ia entrar. Então eu fui dando passos, então fazia um passinho aqui, dava 2 para trás, 3 para frente, 4 para trás e vai indo para que isso aconteça. E aí essa pessoa, o dono foi entrando e foi um sucesso a implementação da SNOP. Então assim, primeira lição, não contradiz, segunda, entenda a dor dele, né? E conduza ele para o melhor caminho, porque aliás você é a pessoa que naquele momento tem uma visão um pouco diferente. Então. Cara, tá gostosa a conversa. Boa, tá. Mas... A gente vai o dia inteiro se deixar aqui. Se deixar, a gente vai o dia inteiro. Já estamos mais de 1 hora aqui conversando. E agora tem uma pergunta final. Perfeito. Então até vou pedir pra vocês olhar para a câmera de vocês, tá? Então um de cada vez. Tá bom. E essa pergunta eu faço para todos os empresários, CEOs, líderes, vereadores que já veio aqui desse podcast. Então, você está ensinando uma matéria para 1 milhão de empresários nesse momento. Pequenos e médios empreendedores. Tá? E aí você está ensinando uma matéria da área de vocês. Só que tem um tópico que eles não podem sair da sua aula sem aprender isso. Então, assim, qual que é o principal matéria, o principal conteúdo que os empresários que estão assistindo vocês, eles não podem sair sem aprender esse conteúdo, essa sabedoria, né? Essa cerejinha do bolo. Cara, deu pra entender a dinâmica? Deu sim. Perfeito. Então, qual é a cerejinha do bolo do que vocês fazem, que os empresários precisam entender, eles não podem sair hoje sem aprender isso? Tá? Então, olhando pra câmera lá, você vai primeiro, Henrique? Pode ser, vamos lá. Bom, a parte que eu deixaria bem clara para todos os empresários é: cuide das pessoas. Pessoas que são as que movimentam o seu negócio. Vendedor são pessoas, então cuide delas. Como é que está a sua inteligência emocional? Como é que está o momento daquela pessoa? E entenda, o vendedor, ele tem que vender, pelo amor de Deus, gente. Vendedor não pode sair fora de vendas. Vamos lá, vou dar um exemplo. O vendedor que vai vai criar um contrato para o cliente. Gente, tem um financeiro. Passa para o seu financeiro que desenvolve esse contrato. Ou eu preciso verificar se aquele cliente ele recebeu o produto. Não, deixa a logística cuidar. Então, quanto mais você deixa o seu vendedor cuidar de outras tarefas que não cabe a ele e que outras partes podem cuidar, façam isso, faça com que o seu vendedor ele venda e cuide dele. Treine, ele tem que ser bem treinado, faça aí ele ser uma pessoa que entenda de técnica e saiba corrigir todos os problemas conforme acontecer aí no período de vendas. Muito bom. Isso daí que eu... Perfeito. Vamos lá, Morgado. Bom, do processo de SNOP, você não pode sair de um treinamento, do processo como esse, sem aprender que não se deve tomar decisão sozinho. As decisões devem ser tomadas compartilhadas. Ouça as áreas da sua empresa, ouça a área de finanças, ouça a área de logística, ouça a área de operações, ouça a sua fábrica, ouça a sua expedição, ou seja, todos os processos que você tem. Agora, se você também não tem isso na sua empresa, na sua cabeça organize-se dessa forma. Então, antes de tomar uma decisão, se você é um pequeno empresário que você não tem essa estrutura da sua empresa, tente construir ela na sua cabeça. Então é o seguinte, eu preciso produzir, eu preciso vender, eu preciso faturar, eu preciso despachar para pôr na logística. Então, cada uma fase dessas tem coisas diferentes. Então, se você não considerar todos os pontos importantes de cada uma dessas fases, você pode ter problemas no final da entrega do seu cliente. E aí, assim, dentro de todo esse processo, nosso objetivo maior lá no final é vender. O SNOP, que ele começa com S, que é vendas, né? É o ponto mais forte, você vai ter que vender. Então, ou seja, para você vender, você tem que considerar todos esses fatores. Agora, 2 caminhos. Primeiro, se você não tem estrutura, ouça a sua cabeça, seu coração e departamentalize essas áreas. Se você tem estrutura, ouça as pessoas que estão do seu lado e com certeza elas vão te trazer boas informações para você tomar decisões poderosas. Cara, rico demais isso aqui, hein? Rico demais. Obrigado, mais uma vez. Obrigado por esse tempo, pelo vocês estarem aqui hoje. Muito feliz, acho que foi
Tem muitas lições esse bate-papo. E um pouquinho das redes sociais de vocês, né? Como que a gente encontra vocês? Pode comentar, Instagram, LinkedIn, enfim, fica à vontade. Tá. Vocês me acham no LinkedIn, é Márcio Morgado. O meu trabalho, minha consultoria, ela está focada em construir relações, em construir processo de S&OP e costurar essas relações. Então, esse é o grande diferencial do meu serviço. Então, ou seja, é organizar todo o processo de planejamento, organizar sua venda, organizar sua operação, organizar sua expedição, para que você tenha todo o processo integrado. E te ajudar a tomar decisão e ajudar as empresas a tomarem decisão integradas. Perfeito. Esse é o meu papel. E aí, a principal especialidade é, eu vou dizer, de destruir esses blocos, né? Ou seja, a gente constrói relações e destrói esses... Depois cada um fica numa caixinha, né? esses blocos. Então, assim, o papel da minha consultoria é fazer com que todo mundo trabalhe junto e criar essa cultura integrada dentro da empresa. Então, esse é meu papel. De novo, é Márcio Morgado, tá lá no LinkedIn, pode entrar em contato lá que eu estou à disposição para ajudar. E a minha consultoria é MM Consultoria, também está lá no LinkedIn, também você pode encontrar na pesquisa lá. Perfeito. Obrigado, Felipe, pelo tempo, foi muito bom. Henrique, Agradeço. ideias poderosas, ajudou bastante no caminho. Agradeço também. Obrigado, Morgado. Bom, para me encontrar, Felipe, pode me encontrar pelo Instagram, o meu endereço é @henrique.rjulio ou pelo LinkedIn Henrique Rodrigues. Perfeito. Tá? Aí você consegue me encontrar. O meu serviço, a minha entrega dentro, que é a RDI, que é Resultados de Impacto, é treinamentos e consultoria. O que eu faço dentro da empresa? Eu treino a equipe de vendas e também cuido dos seus processos de vendas, tá? Relacionado a vendas. Então eu levo toda a minha experiência para dentro da empresa para que as pessoas possam, de fato, aumentar o faturamento. Tá? Perfeito. Então eu tenho aí um método que ele é trabalhado em 5 pilares, que são o primeiro pilar é pessoa, o segundo pilar eles são processos, o segundo são recursos, o terceiro consistência e o último que é repetição. Então aí para quem quiser tiver interesse ou quiser bater um papo também, conversar sobre vendas, eu adoro conversar sobre vendas. Pode me chamar lá, não tem problema. Estamos aí para elogios, críticas e xingamentos. Boa. Bom, quer conhecer a PIC? A gente está em todas as plataformas, é PIC, Capital Grupo. E aí a plataforma que você tem mais convívio, a gente está lá. Então, ótimo. Inclusive, esse podcast vai para o YouTube, vai para o Spotify, estamos no LinkedIn, enfim. Escolhe uma aí, TikTok, a gente está no TikTok também. Legal. Escolhe uma e a gente vai estar lá, certo? Grande abraço, até a próxima, empresários. Tchau, tchau.